As entrevistas do Informativo Cruzeiro são um oferecimento da Clínica Solos. Acesse o Instagram Clínica Solos e conheça os serviços disponíveis para você. Tudo aquilo que você ajudou, não somente em campo, mas na estrutura do clube, na formação dos meninos, né? Na confiança que eles tinham em você. E para também localizar o torcedor, você chega já com o Brasileiro de 66 em andamento, né? Sim. Aí nós tínhamos um jogo contra o Grêmio, né? Já nas quartas de finais? O Grêmio, e o primeiro americano. Eliminando o americano, fácil. Aí eu jogo com o Grêmio, né? O Grêmio lá, era Aí nessa sua volta você reestreou contra o Grêmio? Isso. Ou contra o americano? Não, contra o Grêmio. Contra o Grêmio. Contra o Grêmio. Então, o jogo aqui e lá, né? E depois contra o Fluminense. Que eu também tinha jogado no Fluminense, né? Isso. Conhecia bem. Que foi a semifinal que eu comentei contigo, o dia que a gente conversou por telefone, que eu já revirei a internet. E não acha nada. E amigos que eu trabalho no esporte interativo, outros amigos da Alterosa, ninguém tem um registro sobre esse jogo. E eu acredito que tenha sido o maior jogo do Cruzeiro no Maracanã, tô certo? Um gol de Seu Lopes que tinha até placa. Conta pra gente esse gol aí, que eu nem sabia que foi um gol bonito assim. Ele driblou os caras todos, o goleiro saiu, ele deu um toquinho por cima. De cobertura? Uma coisa fantástica, né? Aliás, modéstia à parte, né? Outro dia até saiu, alguém lançou aí nas redes sociais um gol meu contra o Flamengo, Fla-Flu. Eu sempre falo, né? Tinha 2 gols, um puxando pro meu lado, né? 2 gols que tinha que ter placa, que o Maracanã fez aniversário agora. Fez 70 anos. Tinha que ter placa, esse gol do Seu Lopes contra o Fluminense lá, e esse gol meu contra o Flamengo, que o Marcial e o Paulo Henrique abaixaram. Eu peguei um 100 pulos de fora da área, lá, aos 43 minutos do segundo tempo, estava 1-0 pro Flamengo, nós empatamos. Esse foi um dos gols mais bonitos que eu vi na minha vida que eu fiz. Aqui, aí voltando pro torcedor, essa escalação aqui, impressionante. Raul, Pedro Paulo, William, Procópio, Neco, Wilson Piazza e Diceu Lopes, Natal, Tostão, Evaldo e Hilton Oliveira. O técnico era Ayrton Moreira e ainda tinha na reserva o Tonho, o Cláudio, que perdeu posição com a sua volta, o Hilton Oliveira, o grandioso Zé Carlos, o Wilson Almeida, Marco Antônio e a Dalmar. O massagista era o Andorinha e tinha os médicos Joaquim Daniel e o ortopedista José Vicente. É isso mesmo? Isso mesmo. Só errou aí errou o quê? No Hilton Chaves, que falou Hilton Oliveira. Era Hilton Chaves, a reserva, né? Ah, tá. E fala pra gente aí, igual eu falei, bem falado aí, você foi um dos pilares que eu já conversei com vários jogadores, você chegar para dar estrutura emocional, um padrão de jogo para esses meninos, todo mundo menino, né? Pois aí que, assim, logicamente que eu não estou querendo aqui me vangloriar, né? Mas o fato de eu ter saído muito cedo, né, para São Paulo, para o Rio Fluminense, né? Depois para o Palmeiras, ter jogado na seleção mineira, seleção carioca, seleção paulista, seleção brasileira, isso dá uma vantagem. Experiência maior para falar, para dizer, né? E a idade também, eu já estava chegando já com 20 e poucos anos, né? Já tinha vivido muito, né? Então eu cheguei e tudo aquilo que eu aprendi, porque a coisa importante, eu cheguei no Fluminense, um time que Castilho campeão do mundo, Jair Marinho campeão do mundo, Altair campeão do mundo. E você chegar no Fluminense e o presidente reunir todo mundo antes de uma viagem para a Europa, a minha primeira chegada, e dizer para todo mundo que a partir daquele momento o capitão era Procópio Cardoso Neto, quer dizer, eu me senti na hora envergonhado, porque eu olhava para Castilho, para Altair, para o Jair Marinho, campeão do mundo.
né? Um menino chegando, eu tinha 20 e poucos anos. Né? Então, aquilo foi uma emoção e uma responsabilidade que eu recebi muito grande. Então, quando eu vim para o Cruzeiro, tudo isso que eu aprendi, que eu procurei colocar em prática. Ainda mais que eu saía do Atlético de uma maneira chata, de uma maneira que não... Você não gostaria que tivesse acontecido. Porque, tanto é que você viu, eu comecei no Atlético, no infantil do Atlético, e fui técnico do Atlético quantas vezes? Não é? Eu não queria que acontecesse aquilo. Eu era um profissional que gostava das coisas corretas, direito. E no campo, eu sempre primei por isso, sabe? Eu cobrava, o jogador eu cobrava. Por exemplo, no jogo de, pouca gente sabe, no jogo de 6-2 aqui com o Santos, na decisão da Copa do Brasil, o Pelé, que é useiro e vezeiro nisso, de violência, ele deu entrada no Piazza escandalosa. Era para quebrar a perna do Piazza de uma maneira violenta. Eu fui no pescoço dele, porque aquilo é um absurdo. E eu fui expulso com ele, porque o Armando expulsou nós dois. E ainda bem que naquela época não tinha expulso, não pegava suspensão, né? Automática, né? Mas eu acho que se tivesse, era bom pro Cruzeiro. Não, mas não ia ser a mesma coisa ganhar sem o Pelé no outro jogo, né? Um gostinho diferente ganhar os dois jogos com ele, né? E ver o nego espumando e com raiva. De raiva, né? De raiva, sabe? E xingando os companheiros dele de uma maneira tal que eu fiquei horrorizado. Aqui. E pra gente ilustrar aqui pro torcedor do Cruzeiro, a primeira fase o Cruzeiro ganhou de 4-0 do Americano, com gols de Tostão, Natal, Zé Carlos e Evaldo, fora de casa. Ganhou o segundo de 6-1, com gols de 2 de Evaldo, 2 do Marco Antônio, 1 do Zé Carlos e o Zé Alcindo do Americano fez um contra. Nas quartas de finais, onde você estreou, foi um 0-0 com o Grêmio lá em Porto Alegre e um 2-1 aqui no Mineirão com gols de Marco Antônio e Tostão. Na semifinal, 1-0 no Mineirão, gol do Evaldo e 3-1 pro Cruzeiro no Maracanã com 2 gols do Evaldo e um do Dalmar. Tem aqui o gol do Liceu, acho que foi outro jogo, não? Olha, então, bom, eu não tenho certeza, mas foi um gol no Maracanã que o Disseu fez esse golaço. Vamos deixar isso aí, vamos conferir depois, qualquer coisa a gente informa. Na dúvida fica pro Disseu Lopes. Na dúvida é melhor deixar para ele. Qualquer coisa a gente informa melhor. E aí vem a primeira partida, 6-2 pro Cruzeiro no Mineirão, com 3 gols do Disseu, o Zé Carlos ainda fez gol contra, gol do Natal e Tostão. Conta pra gente uma curiosidade, que é o seguinte, pouco a gente sabe disso, eu sei que você comentou isso aí, não sei há quanto tempo atrás, mas eu que te acompanho há muitos anos, eu lembro quando você comentou isso. O Cruzeiro concentrava em uma casa de 3 quartos, lá no terreno onde é a Toca da Raposa 1 hoje. E no ônibus, indo pro Mineirão, quando chegou ali perto do Yacht Clube, não conseguiu subir. Então quem conhece o Mineirão sabe que ali é uma subida. E esse time, que ganhou de 6-2 do Santos, desceu ali no Yacht Clube, subiu a pé até o Mineirão, carregando os equipamentos de jogo. Porque o nosso roupeiro, o Zé Pasquácio, era um homem pequeno, fraco fisicamente. E os sacos de material, da chuteira e tudo, era pesado. Então todo mundo, o ônibus quebrou ali perto do... Tinha ali na lagoa... Perto do Yacht Clube, um redondo, um bar que tinha redondo, parece. Não sei. Foi ali o ônibus quebrou. E nós subimos dali até o Mineirão, uma lotada, as pessoas... Mas o torcedor não conhecia a gente, de noite, né? Noite, na época não tinha internet, televisão preto e branco. A gente levava aquele saco de material nas costas. E ganhou de 6-2 do Santos. Chegamos a 6-2 mas jogando bem, né? Não foi porque... Não, porque eu acho que se não tivesse carregado essas coisas aí da pé, ia ganhar de 10, pô. Eu não sei, mas eu sei que era o espírito da época, né? Eu não sei se hoje os jogadores
sujeitariam a isso. Ah, o que a gente viu o jogador fazer com o Cruzeiro ano passado, aí, Pois derrubando técnico, nego vagabundo, É. fazendo o que fez. Você acha que ia carregar Material. Pra ganhar de 6-2 no melhor time do mundo? É. Não ia, né? Então, e esse jogo teve uma coisa triste, né? Foi essa entrada do Pelé violenta, né? Porque quando as pessoas, a gente fala às vezes, eu nunca guardei mágoa, nunca, sabe? Mas a minha revolta, porque eu fiquei 5 anos, 1 mês e 13 Vamos dias. chegar lá, vamos chegar lá. Mas eu quero- Então, quando eu lembro que o Cruzeiro julgando, né? Porque aí sim que eu falo para você, eu cheguei no Cruzeiro, eu botei o Cruzeiro julgando mais ou menos usando o que o Palmeiras usava. O Palmeiras não perdia para Santos de jeito nenhum. Que foi o diferencial pra Então, ganhar de 6-2, né? O treinador não queria ouvir, mas aí eu chamei o Furlete. Furlete era um cara mais, né? E seu Felício foi o maior dirigente que eu vi na minha vida, né? Todo mundo tem seu defeito, né? Mas ele foi mais virtude, muito mais do que defeitos. Então eu chamei o Furlete e falei com ele, olha, tem que jogar contra o Santos como o Palmeiras jogava para ganhar. E aí o Furlete, com muito jeitinho, falou com o seu Ayrton, né? E o Piazza, como marcador, eu não vi ninguém igual. E eu não gostava de marcar, né? Não gostava, mas ele gostava de fazer gol, isso sim. Mas ele marcava. O cara driblava ele uma vez, ele estava na frente do cara outra vez. Ali, é uma coisa impressionante. E ele marcar o Pelé, né, e eu na sobra, então nós não demos chance para o Santos, sabe? Não demos chance. Tanto que o Pelé deu uma entrada no Piazza violenta, mas talvez como aquele deu em mim lá no Pacaembu, sabe? E eu fui expulso com ele por isso. Foi cobrar. Fui em cima dele, porque foi uma entrada violentíssima. E o Armando Marques, né, acabou fazendo média, expulsou os dois. E na segunda partida o Cruzeiro venceu o Santos por 3-2 de virada. Para quem não sabe, a partida lá no Pacaembu começou com bastante chuva, o que dificultou, né, Procópio? Olha, bastante o futebol do Cruzeiro, tanto que o Santos fez 2-0 no primeiro tempo. E você também aproveita aí no que você vai falar sobre isso. Eles acharam que eles iam devolver o 6, né? Olha, eu acredito, muita gente falou muita coisa, né? Sou feliz no intervalo, deu uma de psicólogo, porque os caras foram lá para marcar o jogo para o Maracanã, ele gritou para a gente ouvir, né? Mas, na minha opinião, na minha modesta opinião, o grande diferencial foi que Deus fez parar a chuva. A chuva era torrencial. O Pacaembu, a bola virou uma lagoa. Você pode ver até hoje aí, a bola não corria. Dá pra ver. E o Cruzeiro era rápido. Tinha um toque de bola. Então, aí, quando eu digo Deus, é que parou de chover, mais ou menos 5 minutos antes do jogo acabar no primeiro tempo. Ficou mais uns 15 ou 16 minutos do intervalo, demoramos a voltar um pouquinho e voltamos com a drenagem perfeita, o campo liso. Você já viu que hoje, na Europa, eles molham o campo antes e no intervalo do jogo? Sim. Que é para o jogo ficar mais rápido, né? Então o campo ficou a feição para o Cruzeiro. Nós voltamos para o segundo tempo. Quando chegamos, olhamos o campo, aí o olho até brilhava, sabe? De alegria. Aí começou, 6 minutos, pênalti. Tostão bate e perde. Aí eles acharam que eles iam ganhar realmente, aí, né? aos 9 minutos, Tostão faz um gol de falta que só ele. Golaço, né? Só ele, né? Só ele. Então aí foi um chocolate. Foi um chocolate. Tinha até caixa pra mais, né? Tinha.
E você via Natal saindo da ponta direita. Não tinha, o time do Cruzeiro não tinha posição fixa, sabe? Tocava aí de Seu Lopes, aquele motorzinho carregando, né? E Piazza, eu segurando ele. Aqui, vamos marcar. É o negão. Então, aqui, aí... E muita gente fala, né? Porque o Cruzeiro, os laterais do Cruzeiro não apoiavam muito, mas era... Alguém tinha que marcar nesse mas time, era uma tática que nós tínhamos, porque o Pedro Paulo, embora fosse um jogador até mais viril do que muita gente pensa, ele era bem viril, sabe? E não tinha medo. Podia ser aqui, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Montevidéu, Bomboneira, onde fosse ele era o mesmo. Eu não tinha esse negócio. Mas julgava muito, porque ele era volante de origem. E era firme, né? Firme. Então, o William não precisava estar cobrindo o Pedro Paulo toda hora. E eu não precisava estar cobrindo o Neco toda hora, porque foi isso é uma opinião minha, o maior lateral que eu vi para marcar. Não vi ninguém, a simplicidade, mas ninguém jogava com ele. Fazia o feijão com arroz, né? Mas não julgava. Não julgava. E eu tinha uma tática, uma preocupação, né, na consideração, e jogar com o Atlético, né? Atlético Cruzeiro sabe que sempre foi, né? A parte, né? Então chegava domingo, na Toca da Raposa, né? Nós não tinha campo lá, na época. Só tinha a casa de 3 quartos. Nós dormíamos 8 num quarto, 6 no outro e 4 no outro. No meu quarto era eu, William, Fazano, Hilton Oliveira. Eram 6, sabe? Aqui Marco Antônio. E tinha um quarto lá que era o quarto da bagunça, tinha mais gente, sabe? Era beliche. Não tinha beliche. Então, era uma consideração muito simples, mas muito amizade, sabe? E eu tinha uma jogada com o Pedro Paulo e com o Neco, né? Que você tem... Capitão não é só o cara tirar tos. Capitão, eu entendo que... por exemplo, o maior capitão que eu vi, sem ser capitão, foi Nelinho. Porque todos os problemas que eu tinha... Nelinho foi jogador, joguei com ele e fui técnico dele. E eu cometi o sacrilégio de botar Nelinho na reserva do Mariano, no Cruzeiro. Sacrilégio. Por causa de disciplina. E fui pegar Nelinho no Atlético, já como técnico, eu falei, Nelinho foi o maior líder positivo que eu vi na minha vida. Todos os problemas que tinha, o Nelinho resolvia para mim. Então, além de julgar muito, né, que foi uma coisa fantástica, né, o passe dele, o chute dele, a inteligência dele, uma coisa que... Bom, então, eu tinha Neco e Pedro Paulo. Jogo com o Atlético. Eu joguei no Atlético, conheci o Atlético, né? Conhecia muito bem Tião, conhecia muito bem Buião, né? Ronaldo Monteiro, Ronaldo Drummond. Eu conhecia bem. Aí eu chegava para o Pedro Paulo e para o Neco, no domingo, de manhã, né? Estava ali conversando, ali, eles eram muito simples, sabe? Então, você tinha que ter um modo de falar com um e com o outro. Com o Neco, com o Pedro Paulo, eu falava, Pepe, calma, eles vão te expulsar. Vai na bola, eles têm medo de você. Vai na bola que eles vão abrir. Sabe que você chega mesmo? Que Pedro Paulo podia ser em Nova Lima, podia ser em Montevidéu. Onde é que fosse, era a mesma coisa. A mesma coisa. Aí, jogo com o atleta, e Neco era o contrário. Eu falei, Neco, olha, o Buião hoje deu entrevista na Tatiaia que vai te comer com batata. O homem ficava doido. Ah, é? Ele era gozado, ele era simples. Ah, é? Chegava no jogo, ó, não andava. Então,
um modo que você tem que conhecer os companheiros, né? Para poder ajudar, para poder harmonizar e ganhar os jogos e o título. Com certeza. E conta pra gente aí duas curiosidades desse grupo, que é a seguinte. A primeira, a gente sabe que a fé desse grupo era uma coisa, um diferencial né, para ter conquistado o título, principalmente da amizade de vocês. Você, a gente sabe que você é evangélico, né, desde a infância, mas a gente sabe que a maioria desses jogadores eram católicos e tinha um dia determinado que todos iam na igreja? Sim. Tinha algumas ocasiões ia um padre lá na Toca da Raposa fazer a missa, sabe? E outras ocasiões eles iam no Colégio Santa Marcelina, que era ali perto, né? Iam lá, quem era católico, quem ia lá. Então, a gente tinha uma vida tranquila nesse aspecto, né? Todo mundo respeitando um ao outro, né? Eu estudei no Colégio Batista, né? Sempre fui evangélico, sempre fui, né? Mas o respeito que você tem pelo companheiro, cada um escolhe a religião que quer, né? O problema é Deus no coração. Exatamente. Você acha que essa fé foi um diferencial desse grupo para a união, para a amizade, o respeito entre todos? Foi porque a gente ajudava um ao outro, né? Procurava saber os problemas de um e de outro. Eu chegava na diretoria, por exemplo, teve uma ocasião, a melhor de 3 com o Atlético, em 67, nós estávamos sem campo para treinar. A Toca da Raposa ainda não tinha campo ainda. O Barro Preto estava em reforma. Então nós treinávamos na sede campestre. Então, na sexta-feira, no último treino, né, Neco e Evaldo sem contrato. E, pelo visto, não ia ter acerto e eles não iam julgar. E só um parênteses aqui para a gente formar o torcedor. Nessa época, quando terminava o contrato, poderia ser em que época fosse o jogador, não jogava mais, né? Então, aí eu preocupado, né, porque eu sabia do potencial do Neco e do Evaldo. O Evaldo fui eu que indiquei para o Cruzeiro, do Fluminense, eu liguei para o Sr. Feliz e falei, vem buscar Evaldo. Porque o Fluminense, o time abriu mão do Evaldo. Menino, 17 anos. Eu liguei para o Feliz, foi lá e buscou o Evaldo. Chegou aqui, coitado, de cara machucou, ficou 3 meses aí, os caras, você mandou apagar uma bomba. Falaram igual falaram com você lá no início, lá em 59, come e dorme, né? Então, Evaldo e Neco têm contrato. Tendo sexta-feira, domingo jogo, sexta-feira lá na Toca na sede campestre. O seu Felício Furlete estavam sempre presentes, sempre. Isso é fundamental, viu? Isso é fundamental num time de futebol. Você ter um dirigente que você confia, que você conhece e sabe que o cara é correto. Pode contar com ele, né? Pode contar com ele. Então, é uma segurança. É um filho, quando está perto de um pai, num lugar, num parque, num lugar, é a mesma coisa. Então, eles estavam os dois lá conversando. Antes do treino começar, eu pedi licença ao técnico, né? E perguntei se podia falar com eles, os dois. Sim, falei assim. Domingo nós temos o clássico, né? Disputa do título. Quanto vale para vocês o tri? Era tri. Apertei, sabe? Quanto vale? Um olhou para o outro, né? Esse era um macaco velho, né? Feliz falou, não tem preço. Fulete falou, acho também que não tem preço. Falei, então, se não tem preço, o que o Neco e o Evaldo estão pedindo, vocês não querem dar, porque se não tem preço, dá a eles o que estão pedindo. Porque sem eles não tem o título. Chamaram os dois, renovaram o contrato, jogou e pronto. Jogou, resolveu. Melhor de duas, né? E outra curiosidade desse time,
Pra contar pro torcedor aí que talvez não saiba, talvez seja uma lenda que você vai falar pra gente se é verdade ou é mentira. Esse time não gostava de treinar? Não, pelo contrário. Os treinos no Barro Preto, era no Barro Preto ainda, que não, sabe? Eu sou um parecido que você fala, que eu já escutei história que o Raul não gostava de treinar. Nada disso, não. Raul é o seguinte, Raul não gostava de fazer aquele treinamento de cair, Teve um treinador lá que queria que Raul saísse correndo atrás de porco, atrás de não sei o quê. Porque, Sério? Não, pelo amor de Deus. Não, Raul, um cara fantástico, um rapaz bonito, sabe, elegante, lançou a camisa amarela no Cruzeiro, né? E grande goleiro. Treinava muito, treinava e jogava muito. E brigava muito também, viu? Porque ele era bravo, né? Bravo não, manso, mas se tivesse a briga, brigava. Então por que você acha que tem essa lenda que esse time não gostava de treinar? Isso Você acha que isso é coisa da imprensa? Mentira, não tem nada disso. Olha aqui, uma coisa que pouca gente sabe. O seu Felício Brandi, nós fazíamos coletivos quartas e sexta, era praxe. No Brasil todo, porque o jogo era domingo e domingo. Então, no Barro Preto, o seu Felício Brandi cobrava ingresso. Aqui era R$1 ou R$2 para quem quisesse ver o treino. Esse dinheiro não era para o Cruzeiro nem para nós, não, era para a caridade. E ia 2.500, 3.000 pessoas ver o treino. Sabe quantas moças iam? 1.000 moças iam ver Raul. Tudo atrás do homem. Vai ver. O cara era bonito e jogava muito. E lançou a camisa amarela, né? Ainda tem a história da camisa amarela, conta pra gente. Ainda cantou uma música ainda, aí que na época... Ainda foi cantor em uma época aí, né? Um cara sensacional. E tem uma história dele comigo, nós fomos para gravar um comercial que o Cruzeiro fez, da Gillette. E eu e Raul, nós tínhamos que falar, sabe? Tínhamos que gravar na Itacolomi. A Colomi estava gravando esse comercial. Então, nós marcamos ali perto do Hotel Financial, né? Para encontrar ali. Era lá, Itacolomi, acho que é 10 horas, uma coisa assim.